Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com alegria, está chegando até você hoje, dia 20 de março, nesse sábado abençoado, para levar sempre uma palavra de fé, de esperança, de amor a tantas pessoas que nos escutam através do programa A Voz do Pastor. Vamos hoje ouvir o Evangelho, que é João 7, 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos cada dia nos aproximando da Semana Santa, da festa da Páscoa. E hoje o Evangelho nos mostra o porquê da morte de Jesus na cruz. Porque Jesus causava divisão no seu tempo. De um lado, o povo estava a seu favor. O povo estava defendendo a Jesus. E do outro lado, as autoridades eram contra. O Evangelho é muito interessante. A gente nota que, em primeiro lugar, fala do povo, né? O povo que estava dividido, defendendo Jesus, reconhecendo nele o profeta, mas os que se consideram estudiosos não admitem, porque para eles o profeta tinha que nascer na cidade de Davi, Belém. E Jesus foi criado a maior parte do tempo lá na Galileia, em outra região. Em segundo lugar, os soldados, eles ficam divididos. De um lado, as autoridades mandam prender a Jesus. Do outro lado, eles não têm coragem de prender a Jesus porque vê que Jesus fala com autoridade. A fala de Jesus encanta as pessoas. Depois, até mesmo o Nicodemos que fazia parte das lideranças, mas ele também questiona
Vejam, Jesus é algo extraordinário, que por onde passa as pessoas devem tomar uma decisão, ou amá-lo ou rejeitá-lo. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje em dia nós estamos vivendo muitos elementos parecidos com esse Evangelho. Vamos ver em relação à pandemia. Desde o início, essa pandemia tem causado divisão entre as pessoas. De um lado, uns que acham que é só uma gripezinha, que não é algo para exagerar, mas outros já desde o início disseram que é preciso tomar cuidado, é preciso tomar medidas que evitem a contaminação, porque essa doença é grave e nos preocupa. Depois vem a divisão, a polêmica a respeito do tratamento. Muitos defendem que precisa ter o isolamento social porque é a melhor forma de prevenir. Outros acham que não se pode parar, que o Brasil precisa produzir, as pessoas precisam ganhar o dinheiro, então não se pode parar de maneira nenhuma. Ora, não existe essa oposição entre economia e qualidade de vida e defender a saúde, porque tudo está interligado. Se eu procuro repousar, me isolar, eu vou estar saudável para ganhar o pão de cada dia. Se eu recebo o salário, eu vou também ter mais força, estarei mais alimentado e aí eu posso me defender mais da pandemia. Então, mais esse conflito. Outro conflito em relação até mesmo à medicação, né, sobre uso ou não uso da cloroquina, e assim ficamos tantas vezes discutindo uma coisa que nós não somos competentes, nós não somos médicos, nós não somos bioquímicos, nós não somos pesquisadores, e a gente teria que acatar aquilo que é verdadeiramente fruto da medicina. Agora, é claro que continua sempre essa tensão entre é preciso, é necessário fechar ou não as igrejas para que elas possam evitar a contaminação. Será que é urgente e é prioritário também fechar as igrejas? Aí é que a gente não sabe muito claramente o que fazer. Porque de um lado, a igreja é o espaço para a pessoa rezar, a pessoa se encontrar com Deus, melhorar a sua saúde, aquecer a sua vida, fortalecer sua fé. Mas, por outro lado, a gente tem que evitar toda forma de aglomeração e a gente tem aquela preocupação com as pessoas. Mas eu estou falando isso porque, de fato, até hoje existe essa tentação da divisão, da separação. Mas Cristo quer ver todo mundo unido em unidade entre nossas igrejas, unindo também economia e saúde, e unindo na nossa vida tantas coisas que parecem estarem espalhadas e dispersas.
Que Deus lhe dê a graça de ter muita saúde, que a vacina chegue o quanto antes para todos, especialmente os mais idosos, e que nós possamos realmente procurar de valorizar a sabedoria do povo e nunca desprezar o povo e sua sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.